Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bárbara Silveira, eu sou estudante de pós-graduação em Estudos Linguísticos na Universidade Federal de Viçosa, focado principalmente na área de Linguística Aplicada. E hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu desenvolvi em conjunto com a professora Ana Luzia Gediel sobre a pedagogia freiriana e os estudos decoloniais como uma proposta para a educação inclusiva. A minha apresentação ela é dividida principalmente em 3 momentos. Primeiramente, a introdução, eu vou trazer algumas considerações sobre a educação inclusiva. Logo após, vou traçar uma conversa entre a pedagogia freiriana e a decolonialidade, e como essas duas filosofias, elas juntas conseguem visar o verdadeiro sentido de inclusão. E, por fim, a conclusão, vou trazer a conclusão, que eu gosto de chamar de por uma educação inclusiva, libertadora e decolonial. Bom, primeiramente, é muito importante definir a inclusão nesse trabalho. Nesse trabalho, a gente considera que a inclusão é um movimento educacional, social e político que visa a aceitação e o respeito das diferenças entre as pessoas. A gente considera, então, a inclusão educacional como um conjunto de métodos, né, de educação regular que visa a garantia de uma educação de qualidade e equidade. As discussões sobre educação inclusiva iniciaram mais ou menos no ano de 2008, a partir da implementação da Política Nacional de Educação Inclusiva. Porém, a educação inclusiva está presente na Constituição sem ganhar exatamente esse nome, educação inclusiva, desde 1988. Porque a Constituição de 1988, ela garante igualdade de acesso e condições a todos. Além disso, no artigo 208, ela promove o atendimento educacional especializado. De acordo com a Unesco, também, a educação inclusiva ela engloba todas as pessoas, independente de cor, posicionamento político, independente das suas especificidades e necessidades. Além disso, a gente traz também esse fragmento da Declaração de Salamanca de 1994, que diz que as escolas inclusivas constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando-se comunidades mais acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos. Porém, não existe nenhum documento que fale como que essa educação inclusiva deve ser. Então, a gente traz algumas perguntas para traçar esse trabalho, que são: como estruturar uma pedagogia que vá de encontro com os interesses da educação inclusiva? Como podemos organizar uma metodologia que abarque todos os estudantes e estimule-os? E quais teorias podemos utilizar para embasar a criação dessa educação? Além disso, quais teorias buscam empoderar os oprimidos para que consigam participar ativamente da sociedade? E com base nessas perguntas, a gente percebeu que existe uma relação triangular entre a inclusão, a pedagogia libertadora e a decolonialidade. Bom, dessa forma, o objetivo desse trabalho é propor uma discussão teórica sobre uma educação inclusiva que rompa com os métodos tradicionais de ensino e converse com os pressupostos da inclusão, valorizando os corpos diferentes. Sobre a pedagogia freiriana, os seus 3 principais pilares são a libertação, a autonomia e a política. Mas como que isso engloba a educação inclusiva, né? Bom, quando a gente pensa em educação inclusiva, a gente tem que pensar em 2 corpos. A gente pensa em um corpo normatizado e na relação de opressão que ele causa com um corpo diferente, que no caso é o corpo deficiente. E a função principal do professor em uma educação inclusiva, né, de base freiriana, é a libertação desse estudante dessa relação de opressão. E como ele pode fazer isso? A partir do estímulo da autonomia do estudante. E essa ação do professor, ela é extremamente política, porque independente de como ele escolhe trabalhar com seu estudante, essa ação, ela causa uma reação na sociedade, seja ela manter essa relação de opressão, ou seja ela romper essa relação de opressão. E um dos métodos mais importantes para o rompimento dessa relação de opressão é pensar em uma metodologia de ensino que abarque todos os estudantes. E por isso é de extrema importância que acabe com a educação bancária. E na educação bancária, o professor ele é o detentor de todo o conhecimento, enquanto os alunos são como tigelas vazias em que o professor vai enchê-las com o seu conhecimento. Porém, a gente tem que visar uma educação interativa, uma educação em que abarque todas as pessoas, que abarque todas as necessidades dos estudantes e que abarque também
todas as formas de libertação. Por isso, a gente pensa numa educação dialógica e libertadora, em que o professor ele vai usar da realidade dos seus alunos para criar um método de ensino que o auxilie a estimular essa autonomia dos estudantes e libertá-los. E é por isso que a gente traz também essa citação de Paulo Freire, que é: somente quando os oprimidos descobrem nitidamente o opressor e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando assim sua conivência com o regime opressor. Se essa descoberta não pode ser feita em nível puramente intelectual, mas da ação, o que nos parece fundamental é que essa não se cinja a mero ativismo, mas esteja associada a sério empenho de reflexão para que seja praxis. Nessa citação, então, a gente tem que é extremamente importante que o oprimido ele tenha consciência de que está sendo oprimido. E esse trabalho em sala de aula só é possível a partir de discussões e reflexões que o professor ele pode trazer aplicada na realidade de seus alunos. Além disso, também traz o conceito da praxis. E a praxis nada mais é do que a ação em conjunto com a conscientização, construindo um mundo onde o indivíduo age sobre a realidade e a altera. Ou seja, somente a partir do momento que o professor conseguir alimentar a autonomia do seu estudante, é que ele pode pensar na libertação, e a partir da libertação, o estudante ele pode agir no mundo e construir um mundo em que ele não seja oprimido, e sim que ele seja dono da sua própria voz. E é dessa forma que Paulo Freire defende que a escola ela ensina a interpretar o mundo de forma crítica e libertadora. Então, a escola ela desempenha um papel fundamental na libertação e na quebra das relações de opressão e na inclusão das pessoas, de todas as pessoas no mundo. Não só na escola, mas a escola é o início de uma interpretação de mundo para que toda relação de opressão se rompa, dentro e fora da sala de aula. Agora, sobre a decolonialidade, ela defende que o fim do colonialismo não acabou com as relações desiguais. Por quê? Porque após o fim do colonialismo foi instaurado o capitalismo. E o capitalismo ele é alimentado pelas relações desiguais e opressoras de poder. E é por isso que a decolonialidade ela busca a superação da opressão. Mas essa superação da opressão ela só pode acontecer a partir da valorização da diversidade e do acolhimento e empoderamento dos corpos distintos. E dentre esses corpos distintos, nós temos os corpos diferentes, que são os corpos deficientes. E em sala de aula, portanto, a decolonialidade ela age a partir dessa metodologia freiriana que foi comentada anteriormente, em que o aluno ele toma consciência das relações de poder ao redor dele. A partir dessa conscientização, o professor ele vai valorizar a diversidade que está presente na sala de aula e vai acolher e vai empoderar os corpos distintos. E é por isso que o conjunto da pedagogia freiriana e da decolonialidade são extremamente importantes para a educação inclusiva e também para que essa educação inclusiva ela saia da sala de aula e ela atue no mundo inteiro. Em outras palavras, a colonialidade vive nos dias atuais por meio da estrutura capitalista e liberal, em um plano de ideias derivado do colonialismo, dominação política e econômica, sendo alimentada pelas ideias de superioridade. Esse cenário é perpetuado pela educação, que tem um papel central na formação do indivíduo que atua na sociedade. E é por isso que a gente defende que a pedagogia decolonial e a pedagogia freiriana ela vai de encontro com práticas políticas pedagógicas de denúncia à exclusão social das classes e grupos populares e criação de metodologias referenciais teóricos de inclusão social e respeito às diversidades culturais. E é por isso que nós somos a favor de uma educação libertadora, decolonial e inclusiva, porque essas três práticas, elas estão completamente interligadas umas com as outras. Essas foram as nossas referências bibliográficas e muito obrigada.